Boa tarde, gente. Olha, um amigo me fez uma provocação bastante inteligente aqui no YouTube e eu vou dividir essa provocação dele, com sugestão inclusive dele, para que eu fizesse um vídeo em 3 partes. Eu vou falar um pouquinho a respeito da posição de alguns profissionais da saúde que dizem que as vacinas, pelo fato de não protegerem as pessoas de contraírem a Covid-19 uma segunda vez e transmitirem o vírus adiante, não deveria ser obrigatória a todos. Vou falar um pouquinho a respeito de algumas posições que permeiam as redes sociais a respeito de efeitos adversos da vacina ou supostos efeitos adversos que levem a casos de trombose e a casos de miocardite. Eu sou Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando por aqui a se juntar aos mais de 11 mil inscritos aqui no nosso canal, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando os nossos vídeos. Pois bem, a provocação foi feita pelo meu amigo Gleidson Villanova e eu vou mostrar aqui para vocês a provocação que, por sinal, é bastante inteligente e eu acho que é pertinente a gente colocar esse vídeo hoje para tirar dúvida de algumas pessoas em relação exatamente a esses temas. Acompanha só aqui comigo. Bom, o Gleidson começa dizendo assim: Olá Paulo, sempre muito bom e esclarecedor. Queria sugerir uma pauta. As pessoas que negam o uso das vacinas, incluindo alguns profissionais da saúde que conheço, alegam que as vacinas não evitam que as infecções ocorram e que pessoas vacinadas e infectadas transmitem a doença para outras pessoas de igual maneira, as não vacinadas. Pois é, Gleidson, de fato, alguns profissionais da área da saúde utilizam esse argumento para defender que as vacinas não sejam obrigatórias. Eles alegam que as pessoas, mesmo vacinadas, contraem ou podem contrair o coronavírus e podem transmiti-lo adiante. Ou seja, nesse sentido, a vacinação não seria uma estratégia coletiva, seria uma estratégia individual. Cada um com interesse de se proteger contra formas graves e formas letais da Covid-19, que tome a vacina. Quem não tomasse, que se dane e que corra o risco de contrair a doença, já que todos, vacinados e não vacinados, poderiam transmitir o coronavírus. E eu quero mostrar nesse ponto aqui 2 trabalhos científicos, e existem hoje centenas de trabalhos científicos sobre isso. Eu vou mostrar aqui apenas 2 dos que eu acho mais relevantes, inclusive publicados esse ano. Acompanhe aqui comigo. Esse primeiro trabalho, publicado na revista britânica The Lancet, procura avaliar o efeito das vacinas, se é impactante ou não, na redução da transmissão num contexto da variante Delta. E a conclusão a que esse trabalho chega é que as vacinas previnem as formas graves e morte por Covid-19, mas tem pouca atuação na redução da transmissão da doença. Em outra mão, um outro artigo também publicado numa revista britânica avalia o efeito da vacinação na transmissão de SARS-CoV-2. Esse artigo foi publicado também agora no final de outubro. E a conclusão a que eles podem chegar é que a vacinação tem o potencial de reduzir em até 50% a reinfecção dos vacinados e a retransmissão do coronavírus pelos indivíduos vacinados. Entretanto, eles entendem que há necessidade de mais estudos para uma conclusão definitiva. E aí, note que eu estou aqui fazendo meio que o papel do advogado do diabo. Inicialmente eu mostrei um artigo, dentre vários que existem, mostrando que, embora as vacinas reduzam casos graves e reduzam mortalidade por Covid-19, elas têm um problema, sim, em reduzir a transmissão da doença, a reinfecção e a transmissão da doença. E um outro artigo que vai em outra linha, dizendo que as vacinas, além de reduzirem Covid grave e além de reduzir a mortalidade por Covid, podem reduzir em até 50% a capacidade de reinfecção e a capacidade de transmissão por indivíduos vacinados. Mas eu quero avançar aqui na provocação do meu amigo Gleidson e mostrar um outro trecho da sua provocação. Sendo assim, as vacinas seriam apenas uma proteção individual, pois reduz o risco de morte. E não faria sentido a obrigatoriedade do uso das mesmas em eventos, viagens, etc. O que você pensa a respeito? E aí, Gleidson, nós temos que avaliar Covid-19 como fazendo parte de um sistema complexo. Não é um sistema linear, binário, de causa e efeito simples. A causa é a Covid-19, que pode se desdobrar em uma série de efeitos. Eu quero inicialmente, para te responder essa parte da pergunta, mostrar um gráfico sobre a evolução da doença. Acompanhe aqui comigo.
Bom, desde muito cedo, o Dr. Siddiq e colaboradores elucidaram o gráfico da evolução da Covid-19, que mostra o seguinte: na primeira semana, o vírus se replica muito intensamente, essa taxa de replicação começa a cair na segunda semana e ela vai sendo substituída por uma resposta do hospedeiro, uma resposta inflamatória. Entretanto, os 10 primeiros dias da doença marcadamente são caracterizados por uma intensa replicação do vírus. Quanto mais o vírus se replica dentro do indivíduo, mais o indivíduo está propenso a disseminar esse vírus para outras pessoas e para o ambiente. E aí a primeira parte da resposta a essa parte da pergunta é a seguinte: se indivíduos vacinados tendem a produzir anticorpos neutralizantes que reduzem a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus que o indivíduo possui, as pessoas vacinadas diminuirão bastante, significativamente, a quantidade de vírus que elas possam se expor uma segunda, uma terceira, uma quarta vez e, consequentemente, irão liberar muito pouco essas partículas virais para o ambiente, reduzindo drasticamente a possibilidade de contaminar outras pessoas. Devemos levar em consideração ainda que as vacinas não blindam as pessoas de desenvolver Covid-19. Permitir que pessoas não vacinadas entrem no Brasil, por exemplo, é permitir que pessoas entrem carregando o coronavírus em suas inúmeras variantes e possam espalhar esse coronavírus entre as pessoas que estão aqui vacinadas e não vacinadas. E aí, nesse caso, a gente poderia ter um efeito de sistema complexo, que é o que eu me referi no início desse trecho. Lembrar que não é apenas conter a expansão do vírus em indivíduos que estejam vacinados. Nós temos que ampliar a quantidade de vacinados. Por quê? Se os indivíduos não vacinados, por exemplo, que optaram por não se vacinar, contraírem o coronavírus, eles podem sobrecarregar a rede hospitalar, mesmo os vacinados estando protegidos, e aí um indivíduo vacinado que tenha, por exemplo, um infarto do miocárdio, ou que sofra um acidente de carro ou de moto e precise de atendimento hospitalar, estando os hospitais lotados com indivíduos não vacinados e que contraíram a Covid-19, isso irá causar um efeito de sistema complexo, obstruindo o atendimento de pessoas que se vacinaram, fizeram a sua parte, mas que estão necessitando de atendimento médico por outras causas de saúde que não a Covid-19. Ou seja, avaliar a Covid-19 não é simplesmente avaliar como se ela fosse um sistema linear, como se ela fosse um sistema de uma causa e apenas um efeito. Ela tem uma causa, que é a transmissão de um vírus através do ar, que se desdobram em vários efeitos. E aí nós temos que avaliar esse conjunto. Não é tão simples como alguns colegas da área da saúde querem argumentar. Por fim, o Gleidson pede para eu falar um pouquinho sobre os possíveis efeitos adversos verificados em pessoas que tomaram vacina contra a Covid-19 relacionados, por exemplo, à miocardite e à trombose. Vamos ver o que é que a ciência fala a respeito disso. Esse é um artigo bem recente, agora de 2 de dezembro, publicado no The New England Journal of Medicine, e avalia a miocardite após a vacinação por Covid-19, a partir de vacinas preconizadas pela OMS. Esse artigo foi conduzido em Israel, principalmente com crianças e adolescentes, e a conclusão é que apenas 0,02% dos vacinados desenvolveram miocardite e leve, que após tratada foi curada, não deixando nenhum tipo de sequela. Então, só para entender, a miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco, o miocárdio, que pode ocorrer até por uma cárie dental, por um tratamento de canal mal feito, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente tem que avaliar o risco-benefício. Algumas pessoas, 0,02%, nesse estudo, desenvolveram miocardite após tomar vacinas de RNA. Entretanto, a taxa de mortalidade por aqueles que contraem o coronavírus oscila em 2,8%. Ou seja, é muito maior o risco de você se expor ao coronavírus, contrair Covid-19 e ter uma forma grave da doença do que propriamente desenvolver alguma forma, alguma sequela grave em resposta à vacinação. Outro estudo também agora de 2021, publicado na revista The Lancet, avalia o tromboembolismo após vacinação com a vacina AstraZeneca. A conclusão a que esse estudo chega é que não é conclusivo se o efeito da vacina pode causar trombose em algumas pessoas ou não.
E aí, nesse sentido, mais uma vez, o percentual de 0,02% de pessoas que desenvolveram trombose após tomar a vacina AstraZeneca foi verificado. Mais uma vez, um risco muito menor que os 2,8% de se morrer com Covid-19. Isso mostra de forma inequívoca que as vacinas são seguras e que o risco-benefício observado a partir da vacinação mais que compensa vacinar em massa a população mundial. E por fim, o Gleidson faz uma observação. É preocupante ver médicos e outros profissionais da saúde afirmarem que o uso da vacina não vale o risco, tendo em vista as complicações que podem causar. Tenho visto pessoas próximas resistentes ao uso das vacinas, devido à opinião dessa natureza. Grande abraço e parabéns pelo canal. Gleidson, eu que agradeço a tua provocação com a sugestão de pauta. Eu espero ter podido atender toda a complexa pergunta e a complexa sugestão nesse vídeo. Tem muito mais coisa para se falar, mas essa é uma síntese daquilo que eu penso com base na ciência. Recentemente, inclusive, eu vi um vídeo circulando nas redes sociais de um médico cardiologista, que se diz cardiologista, dizendo que acabou de atender uma pessoa de 26 anos de idade sem histórico de doença cardíaca, com um infarto no miocárdio, e que essa pessoa teria tomado 2 AZ e uma PF. Ou seja, o médico nem sequer cita o nome das vacinas, mas sugere que são as vacinas que estão causando isso e diz que começou uma epidemia de doenças cardíacas provocadas pelas vacinas. Isso é de uma grande irresponsabilidade. As vacinas estão provando ao longo de 2021 no mundo inteiro que à medida que a vacinação avança, o número de casos e o número de mortes começa a reduzir porque a população começa a desenvolver uma resposta imune. Eu também coloquei um vídeo recente aqui no canal mostrando que no estado do Novo México está tendo um colapso do sistema hospitalar porque pessoas estão abarrotando os leitos de hospital e os leitos de UTI com Covid-19 e não pela variante Ômicron, pela variante Delta. 94% dos internados no estado do Novo México são jovens de 30 a 40 anos de idade que se recusaram a tomar a vacina. Consequentemente, não tinham resposta imune e estão desenvolvendo Covid com necessidade de ocupar leitos hospitalares que poderiam servir para atender outras demandas de saúde a essa altura do campeonato. É isso. Obrigado pela provocação. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa teu comentário, tua crítica se for o caso. Forte abraço. Até a próxima.